Um dos aspectos mais relevantes nos nossos processos de cura, de autoconhecimento, de autodescobrimento, de reencontro com a gente mesmo, é algo que talvez muitas vezes nos passa batido porque a gente está focado em outras coisas, e esse aspecto chama-se reconciliação. Se você parar para analisar, só de meditar um pouquinho com essa palavra, com a sensação que ela nos traz, pode ser que para você ela seja gostosa, agradável, desconfortável, incômoda, enfim, pode ser que ela sugira muitas coisas, mas às vezes só de meditar com essa palavra reconciliação, talvez mantrar ela como se fosse uma prece mesmo, repetindo várias vezes, você já pode alcançar alguns movimentos interessantes dentro de você. A reconciliação, ela está em muito mais camadas do nosso ser, da nossa experiência humana, do que a gente talvez possa imaginar ou se dê conta. A reconciliação, ela está em quase tudo, porque por essência, né, por definição, o ser humano vem de um homem e de uma mulher, de um princípio feminino e de um princípio masculino, e essa polarização que faz muito parte de quem nós somos, é muito necessária, ela também causa muitos níveis e muitas camadas de separação. Então, quando a gente fala de reconciliação, talvez sobre muitos aspectos a gente esteja falando da própria essência da experiência humana. E aí no tarô tem algumas cartas interessantes da gente observar, provavelmente não são as únicas, mas são as que me saltam mais quando eu penso sobre isso, que podem sugerir, quando elas estiverem aparecendo para você, ou na leitura que você faz com o seu cliente, de olhar mais aprofundadamente para esse aspecto da reconciliação e, lógico, considerando o contexto, as outras cartas, o que está sendo olhado, claro que é todo um conjunto de informações, mas fica como uma sugestão para que você, de repente, preste atenção se não é sobre reconciliação que o tarô está querendo te falar em alguma camada, em relação a alguma coisa, algum assunto, algum aspecto da relação do seu consulente ou sua com a vida, com o mundo externo ou com ele mesmo, olhando para dentro. E aí, para mim, principalmente onde a gente encontra isso, são nos dois, porque os dois sempre têm 2 de espadas aqui, os dois sempre têm um elemento do naipe de um lado e um elemento do outro, 2 de ouros, 2 de paus e, claro, 2 de copas. E aí é que eu trouxe alguns arcanos maiores, de novo, provavelmente essas não são as únicas cartas onde a gente pode encontrar isso, mas para mim essas saltaram mais e foram as que expressaram mais esse convite ao olhar para a reconciliação. O carro, principalmente onde você tem criaturas de espécies diferentes, e aqui não só tem de espécies diferentes, como nos animais, vamos dizer assim, que estão conduzindo a carruagem, cores destacadas em pontos opostos, digamos assim, quando a gente vê aqui o branco e o preto, e isso foi feito assim intencionalmente, esses aspectos estão sugerindo algo que talvez a gente esteja precisando ou queira casar dentro de nós. O leão e essa figura meio humana, meio angelical da força, figura masculina e figura feminina, divindade e humano, as colunas em preto e branco da sacerdotisa, sacerdote e fiéis, e uma figura mítica, vou chamar, o diabo, versus humano, assim como homem e mulher aqui embaixo, na carta do diabo. Então fica aí como sugestão, muitas camadas do nosso ser e da nossa experiência humana que o tarô pode estar nos sugerindo
que a gente olhe através das lentes da reconciliação.